foi muito importante. Eu quero convidá-la a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 20. Mais uma vez agradecendo a sua presença aqui, eu não me canso disso. E de pedir que você esteja atentando à mensagem e em oração também. Lucas capítulo 20, a partir do verso 20 até o 26. Nós estamos falando dos últimos dias de Jesus aqui na terra. Recapitulando com vocês, num domingo ele chega em Jerusalém e é recebido com louvação. A sua entrada é triunfal e ao mesmo tempo é humilde, porque ele vem montado no jumento. Ao final do dia ele volta para Betânia, ele vai fazer esse bate-volta em Betânia, algo em torno de 3 quilômetros, todos os dias praticamente. Ele volta e na segunda-feira ele faz uma das ações mais extraordinárias que ele cometeu, que ele operou aqui em seu ministério. É tão forte essa apresentação de Jesus, essa ação de Jesus, que João, diferentemente dos outros evangelistas, coloca isso logo no capítulo 2 do seu livro. Ele fica impactado com aquele ato de Jesus, de entrar no templo e pura e simplesmente começar a expulsar os cambistas, os vendedores, os mercadores e denunciar que o templo havia se transformado, ao invés de casa de oração, era uma casa de exploração. Uau! Tudo leva a crer que na terça-feira Jesus volta, e esses episódios aqui acontecem nessa terça-feira. Jesus é parado ao voltar ao templo, ele teve a coragem, olhe para mim, Jesus teve a coragem de voltar ao templo no dia seguinte do que ele havia feito. Vai ter coragem assim, lá em Jerusalém, né? E Jesus é arguido sobre a sua autoridade. Você está fazendo isso tudo, quem está mandando? Quem é a fonte? A palavra autoridade vem do radical autor. Autor. Então, quem é o autor disso? Qual é a fonte dessa autoridade? E Jesus, então, fala, olha, o batismo de João Batista era de Deus ou era dos homens? Eles não respondem. Jesus diz, então eu também não vou responder. E conta a parábola dos lavradores. E depois você vai no YouTube e veja a mensagem, que é a história da redenção. Desde o Antigo Testamento, Deus havia mandado mensageiros ao seu povo eleito. Mas o seu povo eleito não queria crer. Os homens não creem em Deus, não é porque não têm condições de crer, mas é porque eles não querem crer. Deus nunca deixou sem testemunho a terra e a humanidade. Não podendo atacar Jesus quanto à autoridade,
tentam pegar Jesus quanto à integridade. É aí que é a proposta da mensagem desta noite. Acompanhe comigo o texto. Eles passaram a vigiar Jesus. Enviaram espiões que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram: Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente, e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: Mostre-me um denário. Um denário era uma moeda romana de prata que equivalia a um dia de trabalho, que tinha na sua cara, aquilo que a gente chama de cara, a efígie, a foto do imperador César Augusto. De quem é essa figura e a inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: pois deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Ore comigo. Deus, fale ao coração da tua igreja, como falou ao meu coração, no nome de Jesus. Amém e amém. João Marcos, dando um clique aí, meu filho, por favor. A grande ideia desta passagem é que Jesus tem estabelecido laços de amor conosco, pois somos de Deus. Um ponto que eu preciso salientar com você, e eu preciso que você preste atenção muito. Se você conseguir entender esse meu ponto, você vai entender qual a perspectiva que eu entendo que esse texto está querendo nos mostrar. Sempre esteve umbilicalmente ligado dinheiro e coração. Jesus havia nos ensinado no Sermão do Monte de que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Jesus fala mais de dinheiro do que qualquer outro assunto nos evangelhos. Pelo menos 13 parábolas de Jesus foram compartilhadas tendo assuntos relacionados a dinheiro. Muitos crentes hoje em dia simplesmente não entendem a importância desse ensino. Esta pergunta capciosa feita a Jesus e respondida por ele de maneira sábia, quer dizer muito mais, olhe para mim, muito mais do que o fato de que nós temos responsabilidade de pagar os nossos impostos. Se esse fosse apenas o sentido do texto, eu diria: gente, temos de pagar os impostos regularmente em nosso país. Deus abençoe. Mas é mais do que isso. Muito mais do que isso. Além de Jesus, os apóstolos falavam, ensinavam, corrigiam os crentes no que diz respeito ao dinheiro. Howard Dayton, num dos seus livros,
meditado pela Ples Editora, O Seu Dinheiro, diz que na Bíblia há mais de 2.300 versículos sobre dinheiro, bens e posses. O dinheiro em si não é errado. Paulo vai dizer a Timóteo de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo vai se referir a dinheiro como sendo tentação e laço. E diz que nós devemos tomar cuidado para não sermos levados por concupiscências loucas e nocivas. Uma pessoa pode ser milionária e não ter amor ao dinheiro. E pode ser pobre e gananciosa. O fato é que Jesus está querendo mostrar aqui para a gente de que ao ser correto, íntegro, sincero, a respeito de onde está a nossa principal fonte de riqueza ou de segurança, porque dinheiro traz segurança. Determina se a nossa fé está no vil metal, no dinheiro, ou está naquele que é a fonte de todas as coisas. Mesmo correndo o risco de fazer uma longa introdução, mas antes mesmo desse episódio que houve no Supremo, nesse erro assim, poxa vida, lastimável daquele advogado, eu já queria trazer algo do Pequeno Príncipe de Exupéry, para trazer o que eu entendo que Jesus queria também dizer quando ele disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Me parece que Jesus está querendo dizer o seguinte: quem cativa você? Quem tem o seu coração? Ah, pastor, o senhor está delirando. A intoxicação alimentar está te fazendo mal. Mas veja comigo no capítulo 19, versículo 47 e 48. Comigo, hein? Diariamente Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, a Nova Almeida atualizada traduziu assim: porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Aleluia! No grego, cativar é se apegar, é se entregar, é se expor por inteiro. Então eu não sei quem é amante da boa leitura, sobretudo leitura clássica, ou quem já leu para o seu filho ou para a sua filha. Se lembra quando o Pequeno Príncipe encontrou-se com a raposa e ele disse para ela: tu és bem bonita. E ela disse: eu sou uma raposa. O príncipezinho disse: vem brincar comigo. E a raposa disse: eu estou tão triste, eu não posso brincar contigo, não me cativaram ainda. O príncipezinho disse: ah, desculpa, mas o que quer dizer cativar? A raposa perguntou: tu não és daqui, né? O que você procura? E o príncipezinho disse:
procuro homens. Mas o que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É bem cômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que eles fazem. Você procura galinhas? O príncipezinho disse, não, eu procuro amigos. Mas o que quer dizer cativar? E a raposa disse, é uma coisa muito esquecida. Significa, segura esse ponto aí, criar laços. O príncipezinho perguntou, criar laços? É. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. Eu não tenho necessidade de ti, e tu não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Eu vou ficar por aqui, porque aí o príncipezinho se lembra da flor que ele havia deixado no seu planeta. Mas o meu ponto aqui em relação a esse verbo cativar de Lucas 19:48, com essa afirmação de Jesus, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o ponto é, Cristo quer criar laços de amor conosco. Porque quando temos laços com Ele, nós passamos a ser dele, de modo especial, de modo único. É o que a sábia raposinha disse, serás para mim o único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Até mesmo porque tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Eu leio João 13:1 e me emociono sempre. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Me encanta, amados, e Danny Ortler, no seu livro Manso e Humilde de Coração, vai dizer que Cristo amou os seus até o tempo todo, até o ponto da morte. E sabe o que significa? Olhe para mim. Primeiro, significa que o seu futuro está seguro. Porque se você é dele, o céu e o alívio estão vindo, pois você não pode deixar de ser dele. Ele o fez dele. Você não pode escapulir do alcance dele. Você e ele estão eternamente ligados por laços de amor. Tu te tornas eternamente cativado, responsável por aquilo que cativas. Em segundo lugar, significa que Jesus o amará até o fim. Não só o seu futuro está seguro com base na morte dele, o seu presente está seguro com base no coração dele. Ele o amará até o fim. Ele não aguenta fazer o contrário. Nem se ele quisesse, ele deixaria de nos amar. Não tem saída. Não tem acordo pré-nupcial. Ele vai amar até o fim. Até o fim de suas vidas, de seus pecados, de suas tentações, dos seus medos. Por isso que aqueles homens vigiavam Jesus, em João Marcos, a espionagem. Imagina comigo, episódio de uma série, esse episódio seria o primeiro, a espionagem. Versículo 20 diz que eles passaram a espionar Jesus.
Não sei, talvez eles colocaram um manto diferente, trocaram suas roupas sacerdotais por roupas de civis, sacerdotes e religiosos à paisana, para ver se apanhavam Jesus em alguma palavra. Jesus passou, queridão e queridona, a ser o homem mais vigiado em toda Jerusalém. Ele era definitivamente uma ameaça. Pare de achar, Mesaque, que Jesus era um cara legal. Jesus era uma ameaça. Saudoso Tim Keller dizia: Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo, porque você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. O Salmo 38, 12 diz: armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Eu não sei qual é a sua sensação ao ver no texto, aqui no versículo 20, a palavra espiões. Parece uma coisa da Rússia, da ex-União Soviética, e da Rússia atual também, né? E de tantos outros países do mundo, espiões. Eles queriam entregar Jesus. Ficavam à espreita. Tentavam ver se Jesus iria cair. É interessante que Jesus, a quem eles perguntaram qual era a sua autoridade, e agora no versículo 20 diz que eles queriam entregá-lo à autoridade do governador. Eles queriam colocar Jesus abaixo de Pilatos. Como não conseguiram, preste atenção, como não conseguiram, versículo 21, a espionagem avança, fazem uma pergunta, cheia de armadilhas, cheia de pegadinhas. Olha só, gente, é tanta pegadinha que até embrulha o estômago. O meu não é tão difícil assim, mas vai embrulhar o seu também. Mestre! Quando começa a falar assim, já pode ver. Já vem papagaiada. Mestre! Sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente. Não se deixa levar pela aparência das pessoas. Deixa eu só parar aqui. Mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Só para parar. Eles não criam porque não queriam. É verdade ou não é? Está provado aqui mais uma vez, gente. Eles não queriam. Tudo bem que há todo um argumento falacioso aqui, mas há também disso. Olha, mestre, sabemos. Mas agora, é lícito, no grego, é legal no sentido de legalidade, pagar. Presta atenção nesse verbo que depois eu vou explicar melhor. Pagar. Como se paga um imposto? Ninguém paga imposto sorrindo. Darcy talvez, o André. A gente paga imposto dizendo, meu Deus, mas é uma responsabilidade. É lícito pagar impostos a César ou não? Era uma questão que exigiria um posicionamento político de Jesus. Eu quero continuar sendo amigo de todos vocês, tá ok? Mas Jesus está aqui dos dois lados. Essa coisa de polarização política é muito tempo. Se Jesus respondesse assim, claro que é. É óbvio que é. Temos que cooperar com a coroa romana. Ele seria chamado colaboracionista. Um herodiano. Se ele falasse assim, o quê? Pagar imposto a um povo que está nos maltratando? A um povo que está nos escravizando?
a um povo que está tirando as nossas riquezas? Claro que não. Ele seria um oposicionista ou um fariseu. Ou ele seria, nesse sentido aqui, mais um espectro à direita ou um espectro à esquerda. E agora? Sai dessa bola dividida, Jesus. E agora? Como nos posicionar então? Você ainda acha que esse texto está se referindo apenas a pagamento de impostos? Você se lembra da passagem que está lá em Mateus capítulo 17, versículos 24 a 27? Não vou ler todo, não precisa se preocupar, mas eu vou lembrar você que chegando a época de pagar um imposto relacionado, um imposto local, imposto municipal, que, gente, essa coisa de ter muito imposto não é de hoje. Tinha imposto municipal, estadual, federal, e sideral e interplanetário. Sempre teve impostos. Hoje o nenenzinho já nasce devendo o governo. Era um imposto local, lá em Cafarnaum. Você se lembra desse texto? Você lembra? O senhor começa a sorrir aí. Chegaram para Pedro para cobrar o imposto. Sempre ele, né? Pedro, dá aí 2 moedinhas, 2 dracmas. O mestre de vocês não vai pagar? Pedro respondeu: claro que ele paga. Pedro entrou em casa e disse assim, só que disse nada, Jesus se adiantou. E disse: Simão. Toda vez que Jesus chamava Pedro de Simão, lá vinha bomba. Que era o nome dele mesmo. Tá? Pedro era apelido. Então quando ele falava Simão, uau, Pedro tremeu todinho. De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Lembra disso, Regina? Dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu de cara: dos estranhos. Liberdade já. Logo os filhos são isentos. Aí, amados, eu acredito que Pedro deve ter... Meu Deus do céu, agora nós vamos ver. A revolução chegou. São isentos os filhos. Mas, conjunção adversativa é osso, né, gente? Mas, Jesus disse, para que não os escandalizemos, vá ao mar, joga o anzol, puxa o primeiro peixe que fisgar. Eu me arrepio porque a soberania de Deus é incrível, né? Quantos peixes, Gorete, tem no oceano? Você que é da ilha. Vai saber, né? Só porque é da ilha tem que saber, né? É muita raça de peixe, né? Vários peixes. O primeiro peixe que fisgar, abra a boca do peixe. Aleluia. Você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu e o seu. Olhe para mim, queridão, queridona. Jesus não entra em questão de política. Tem que pagar o imposto? Tem que pagar. Ah, pastor, mas eu estou pescando, mas nunca encontrei um peixe com moeda. Você não encontrou. Mas a palavra de Deus diz, fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus tem lhe mantido. Deus tem mantido a sua casa. Tem gente aqui que está mandando filho para estudar até fora do estado do Rio de Janeiro.
Por quê? Porque é rico, cheio de dinheiro? Não. É porque a misericórdia de Deus, a graça de Deus tem superabundado. Isso é mais do que um peixe que é fisgado com uma moeda dentro da boca, do estômago. É muito mais. O que Jesus está querendo mostrar para a gente, queridão e queridona, é: faça a prova de mim. Eu cativei você. Nós somos eternamente responsáveis uns pelos outros. Você é único para mim. Eu sou único para você. Nós acabamos de cantar aqui acerca de Jesus. É tudo que a gente precisa. É lícito pagar imposto? Versículo 23. Jesus, percebendo a artimanha deles, diz: mostre-me um denário. Essa figura é de quem? É de César, não é? Não quero chateá-los com exegese. Quero ser bem simples. Bateu, levou. No versículo 22, o verbo é pagar. Como quem paga uma dívida. Como quem paga um compromisso. Responde a um compromisso financeiro. Você deve pagar imposto. Pronto. Eu não ia pregar só sobre isso. No versículo 25, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o verbo é devolver. Você devolve a César. Você não paga o imposto. Agora, eu espero que em nome de Jesus você não pague mais, dizendo o seguinte: é lícito pagar como obrigação? É. Então devolva. Não é dele? Não é do Estado? E devolva a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Tudo. Você só dá para o Estado o valor do imposto, 27,5, não sei como é que está a alíquota. Matemática, se eu bom, já sou ruim de matemática, paga o que tem que pagar para o Estado e se dê por inteiro a Deus. Isso. Em outras palavras, e N.T. Wright me ajuda nisso também, devolva aos romanos o que eles merecem. E devolva a Deus o que é de Deus. O templo não é de Deus, então não transforme o templo em casa de ladrões e salteadores, mas é casa de oração, vem para orar. Vem para adorar. Viva uma vida em santidade. Coloque as coisas em ordem na sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Redirecione a sua vida. Fuja de implicações políticas, de alianças com homens. Se separe, se exclua daquilo que o homem apenas pode gerir e fazer. Confie no Estado. Não é errado pagar o imposto, orar pelas autoridades. Claro, Romanos 13 é evidência. E João Calvino vai dizer: o governo civil é uma dádiva de Deus. Claro, nós os protestantes reformados acreditamos nisso. Calvino dizia: o ofício de governante é uma elevada vocação, a mais sagrada e a mais honrosa que existe. Ele disse nas Institutas. Claro que é. Agora, queridão e queridona, os deveres em relação ao Estado são distintos dos em relação a Deus, mas não estão completamente separados. Porque são unidos e governados pelo princípio de se fazer a vontade de Deus
em todas as coisas. Na verdade, Deus é dono de tudo. Aleluia. Deus é dono de tudo. Apesar de você dar ao imperador o que lhe é devido, ele não deve receber nada além disso. Você não deve dar a César a honra que você só deve dar a Deus. Você não deve fazer de qualquer governante humano um Messias com o agravante de torná-lo um falso Messias, um anticristo. Jesus sai de cabeça erguida. E diz-nos no versículo 26 que não puderam apanhar-lhe palavra alguma, e admirados da sua resposta, calaram-se. Por quê? Porque Jesus respondeu a eles o seguinte: olhe para mim, por favor. A questão não é que se deve ou não pagar um imposto, porque é claro que deve. Pague o que se deve. Agora, o que você deve fazer é entender o seguinte: toda a sua vida me pertence. Então pague, sim, mas devolva então a César o que é de César, o valor estabelecido pelo governo, pela lei, e devolva para mim, para Deus, aquilo que lhe pertence, o seu todo, o seu tudo. João Marcos, 2 aplicações, estamos caminhando para o final. Eu não quero que você se perca. Jesus conhece os corações das pessoas. Até hoje tem gente que se aproxima dele como espião. Você acredita nisso ou não? Gente que finge ser justo. Só para saber o que de fato vai ganhar com Jesus. Tem gente que enquanto está se dando bem na vida, entre aspas, se dando bem, está com Jesus. Tem gente que se deixa levar por falsa piedade e por bajulação religiosa. Como se Jesus não conhecesse o coração das pessoas. Lá em João capítulo 2, versículos 23 e 24, diz assim: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. Jesus conhece você, ó. Você, Jesus conhece você, Jesus conhece também, você conhece, Jesus conhece você. Esse texto de João 2, eu tenho para mim, é paralelo com esse contexto aqui. João só vai colocar no início do Evangelho. Muitos creram. Porque o texto diz aqui que admirados da resposta calaram-se. Muitos creram. Agora, Natália, você acha que isso fez com que uma multidão seguisse nesse episódio? A partir desse tempo? Não. Porque Jesus não confiava neles. Jesus conhecia o coração. Amados, não adianta. A gente às vezes fica assim, quem está no Evangelho há muito tempo, já viu muita coisa, diz assim: pastor, não é possível, fulano de tal, por que ele se afastou? Ou fulano de tal, por que ele não creu? Ah, pastor, não, olha, Jesus conhece o coração. Nem todo mundo, amados, que está enchendo as nossas igrejas é de fato crente. E tem muita gente lá fora que daqui a pouco tempo, se não hoje, eu creio, chegarão para perto. Aleluia. A última aplicação, João Marcos,
Nós temos um compromisso explícito com o nosso governo, no pagamento de tributos, por mais que eles pesem sobre os nossos ombros. Nós não temos escolhas. Romanos 13, 7 diz: paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, eu e você somos desafiados a entregarmos a nossa vida toda a Deus. Dando um clique, João. O cristianismo é algo espantoso. Jesus é absolutamente cativante. Jesus é favorável ao pagamento do tributo de César, mas ele disse o seguinte: deem a Deus o que é de Deus. Há um hino, queria que o João estivesse me ajudando com a letra dele. Tudo entregarei, tudo a Cristo, a ti entrego. Eu quero terminar contando um pouco da história desse hino. Talvez até o final a gente cante, né? O autor desse hino, Judson Van Deventer, com 17 anos, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Tinha uma carreira acadêmica bem-sucedida. Ele era artista. Viajava visitando várias galerias de arte por toda a Europa. Num determinado dia, sua alma não estava bem, Iago. E ele disse: olha, por muitos anos eu estudei arte. Minha vida foi completamente dedicada a perseguir esse objetivo. E a coisa mais distante da minha mente era entrar para o serviço cristão ativo. Eu queria fazer algo para o Senhor. O meu sonho era me tornar um artista excepcional, famoso. Eu me formei na universidade, estudei desenho, pintura, com um conhecido pintor alemão, professor alemão. Ele estudou música. Fabiano, ele dominou 13 diferentes instrumentos. Participava das reuniões da sua igreja, igreja metodista, da qual era membro. Mas o Espírito de Deus estava lhe pedindo para desistir da carreira acadêmica. Uau! Desistir de tudo. Mas ele queria ser um grande artista. E ao mesmo tempo ele queria servir ao Senhor de tempo integral. E agora? O que fazer? Gisele, ele demorou 5 anos em batalha. Finalmente, em um dia, ele escreveu este hino, entregando tudo: tempo, talentos, tudo. O ano era 1896. Van Deventer
abandona tudo. Se torna um evangelista de tempo integral. Deus usou poderosamente. E até hoje, este hino nos ensina isso. Tudo a Cristo, a Ti entrego. Tudo sim, por Ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a Ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Se a igreja puder ficar em pé, será melhor a gente recitar a última estrofe. Em alto e bom som. 1, 2, 3 e... Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Quero ser somente Seu, tão submisso à Tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti. E você que achava que Jesus só estava mandando a gente pagar imposto, né? É muito mais. Os músicos vêm à frente, nós vamos orar, encerrando. Vamos orar. Eu quero fazer um apelo a você, porque eu preciso ficar em paz com a minha consciência. Dormir tranquilo sabendo que eu estive aqui com vocês nesta noite. Um homem de Deus iria pregar hoje à noite aqui. E traria uma mensagem de Deus certamente. Mas você estaria aqui. E estaria com esse drama que está no seu coração agora. E aprove a Deus que eu me fortalecesse para estar aqui nessa noite com você. Para dizer, chega de dar a César o que você tem que dar para Deus. Até mesmo porque há quem, por não entregar a Deus o que é de Deus, que é a vida, que é o todo, acaba entregando para quem? Você sabe, né? Quem não entrega a vida para Deus, entrega para quem? Não precisa nem falar o nome dele, né? Quanta gente andando por aí, vagando por aí, deixando de entregar para Deus toda a sua vida. Meu apelo também vai para você que é membro da igreja, mas que anda tão preguiçoso, está acostumado a receber tudo de mão beijada, e é até um especialista em crítica, quando a coisa não está muito boa. E sempre tem uma coisa ou outra que não está boa. Esse jovem metodista, de carreira brilhante,
lutou 5 anos da sua vida porque Deus disse: quero fazer de você um evangelista. Não quero você ganhando dinheiro. Quero você ganhando vidas. Não quero você visitando galerias de arte no mundo inteiro. Quero ver você povoando os céus. Aleluia. Com a pregação da palavra. Por isso, abaixe sua cabeça. Coloque a mão no seu coração. E diga: eu estou nesta noite. Diga aí: eu estou nesta noite, 17 de setembro de 2023, assumindo compromisso diante de Deus a me entregar por inteiro, a dar tudo de mim para Jesus. Tudo, Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resumo Canta. mais sumiço, sempre, sempre seguirei. Vamos lá? Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo. Se derrama diante do Senhor. Deixa todo o preconceito, todo o complexo, todo o medo, todo o conflito, toda a dúvida. Cante. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Todos os seus ídolos mortos no chão, Sim, por ti, todas as alianças espúrias quebradas. tudo Deus está escrevendo uma nova história, uma nova página na sua vida. Vamos lá. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. tudo entregarei, Oh, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Deus, esse é o teu povo, Deus. São as tuas ovelhas. No reconhecimento assim sincero de que não dá para viver sozinho. O Senhor criou laços conosco, como a raposinha do Pequeno Príncipe disse: cativar é criar laços. Fomos
estamos sendo cativados a cada dia por Ti. O Senhor nos considera único, mesmo entre bilhões de habitantes deste planeta. Nesta noite, o Teu povo veio aqui, acolheu essa mensagem. Pessoas que nos são tão queridas, ouviram. E creio que há um novo tempo aqui na vida de muitos. Nós não vamos deixar, Deus, jamais deixaremos de vivermos à altura desse chamado. E a altura desse chamado é aos Teus pés. Sempre. Obrigado por o Senhor não desistir de nós. Te louvamos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Se assente, queridão, queridona. Olha, ore silenciosamente. Eu quero, assim como eu fiz de manhã, pedir que os amados me perdoem excepcionalmente. Quem me conhece sabe que isso é raro. Eu não vou estar à porta para cumprimentar os amados. Quero pedir que o João Batista, por favor, irmão João, esteja à porta agora, por favor, para cumprimentar. Tem muita gente para ser cumprimentada. E de repente, se você quiser manter algum contato com a igreja, telefone, enfim, o irmão João Batista vai estar passando isso agora para você ali à porta. Não deixe de participar da cantina, tá ok? Uma oração silenciosa. Irmão, já pode ir rapidinho para o pessoal já sair. Uma oração silenciosa. Estaremos dispensados do culto desta noite. Vivamos intensamente, amados, crendo que aquele que nos cativou é eternamente responsável por nós e nos manterá dele e nós a ele até o fim.